Capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia, atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Cátia Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você, tá bom? Boa sorte. Olha, você que está acessando agora, nós estamos falando de novo sobre Pilates, porque depois da primeira entrevista, eu e a Ana viramos alunos, né? E não só isso, também vieram milhares de perguntas sobre Pilates. Sim, entre outras coisas. Mas é que assim, a gente está falando no intervalo, e como nós já falamos algumas vezes, infelizmente a gente não consegue passar o que a gente fala no intervalo aqui. Mas a ideia que eu tinha como homem, né, e é isso que a Ana falou que ia perguntar, inclusive, é que se não tem muito preconceito. Eu realmente achava que era, desculpa, mas a palavra certa é essa aí. Eu achava que era frescura, que eu dizia assim, os caras vão lá, aparelhinho para cá, aparelhinho para lá, entendeu? A gente escuta muito homem dizer assim, Pilates é para mulher. Isso é para mulher, Pilates é para mulher. Tipo, sabe, tipo balé. Mas eu não sei se ela está me judiando justamente por isso toda vez, mas eu não me lembro, de ter feito tanta força quanto que eu faço lá nas aulas do Pilates, tá? Não, tu vai ver que a musculatura que tu tá usando lá, tu não sente dor assim diferente aqui no peito, não, eu nas sinto costas. Dor durante o tempo todo. Mudou a musculatura. Eu sinto que eu uso uma musculatura que eu não usava antes. E que me dá bem-estar, como tu disseste, ministro. Mas tem muito disso? Tem muito essa questão assim do preconceito. Apesar de, eu acho que hoje já existem muitos homens que são adeptos assim do Pilates. Tu tem muitos alunos? Tenho bastante, é bem equilibrado, homens e mulheres. É bem digamos assim, 50%, eu acho, cara. Não tem muito, mas as pessoas, para quem é leigo, não conhece, não sabe direito o que é o Pilates, é que a ideia que se espalha é que o Pilates é muito alongamento, é uma prática mais leve, tanto que fica, né, às vezes, eu comento assim, minha mãe faz Pilates, sabe, e quem começa a fazer Pilates vê que mas é que esse é o comentário que eu tinha antes, entendeu? Então assim, o pessoal que jogava tênis e tal, os mais velhinhos é que, eu estou fazendo Pilates, né? E daí, tu vai para academia, porque fulano, e tu vai assistir nessas aulas que são aulas cheias de gente, em grupo, né? Que o pessoal não tem atenção devida, então tu vê, de repente, cada um fazendo meia boca, né?
Então, tu não tem alguém em cima o tempo todo. Acho que isso é uma coisa legal de se falar, né? A diferença do Pilates de aula com um monte de gente E personalizado. e personalizado, né? O Pilates, ele é uma prática personalizada, tanto assim que a aula que eu vou dar para o Miguel, a aula que eu vou dar para ti, a aula que eu vou dar para cada aluno meu é diferente, né? São os mesmos exercícios, mas nem sempre o que tu vai fazer vai ser o mesmo que ele vai fazer, ou da mesma maneira, tem estágios, né, dos exercícios, então... até o teu corpo está pronto, eu perceber que o corpo está pronto, a gente não muda de um estágio, não muda de um nível. Então, tem tudo isso. É uma atividade bem personalizada mesmo. Então, no grupo, pela formação que eu tenho, a gente não tem um treinamento para dar uma aula em grupo. Até porque, até a gente lá, quando os trainees, quem está fazendo a formação... A gente faz uma prova só que é em grupo, que é uma aula de MET, que a gente chama. Mesmo assim, é só para professores já, né? Só para pessoas que estão em treinamento ou professores. Esse sim, por quê? Porque são pessoas que treinam, já têm uma consciência corporal, né? Um controle do corpo e realmente já se conhecem o suficiente para fazer os exercícios e conhecem os exercícios. Então, como é que é dado uma aula assim? A gente lá numa prova ou nas aulas em grupo que tem lá para professores, eles falam o nome do exercício, só que a gente já conhece. Então, a gente já sabe quantas repetições, já sabe como é o exercício e cada um cuida do seu corpo, cada um é responsável pelo seu corpo. Mas para dar para alunos, não tem nem como dar para pessoas que nunca fizeram Pilates, chegar e dar uma aula de Pilates, não tem como. Uma primeira aula é como eu dei para vocês, né? Eu fico analisando o corpo de vocês, já fico observando, já vejo o que tem, se tem algum desvio de coluna, se tem alguma lesão, pergunto o tempo inteiro. É mais uma pesquisa do que uma aula em si. E depois disso, baseado nessa aula que eu estou observando até o preparo de vocês, é que vai ser montada essa aula, que vai ser, né, passados os exercícios, respeitando o ritmo de cada um. E cada um vai ter um ritmo para o Pilates. O Pilates pode ser que tu se dê conta desse abdômen, dessa força, dessa centralização nas primeiras aulas, ou pode ser que leve meses, né? Então, é de cada um. Então, tem que ser... Essa aula em grupo... É bem perigosa, eu até considero, assim, porque a pessoa não está preparada. O Pilates não é simplesmente tu copiar o exercício do outro. Tanto que os instrutores, eu dificilmente demonstro um exercício para vocês. Eu fico passando exercício dentro do corpo de vocês. Então, não é como uma academia que a gente está lá, demonstra um exercício e tu copia. Não, porque é mais do que isso. Tu tem que sentir o teu corpo, tu tem que ter controle, tu tem que estar concentrado para fazer o movimento, pensar no músculo que está sendo usado. Então, para uma aula em grupo é bem difícil, assim. Qual é a tua formação, Melissa? Eu sou educadora física. Educadora física é formada em educação física? Educação física, fui formada no IPA, aqui em Porto Alegre. E depois disso que eu comecei a me especializar no Pilates, eu fiz uma formação, eu fui em busca, pesquisei, eu sou muito... até, como é que eu posso dizer, criteriosa quando eu pesquiso, quando eu quero fazer uma coisa, eu busco fazer o melhor e fui atrás disso. E quando eu comecei a pesquisar sobre Pilates, eu queria realmente a melhor formação. E vi que tinham diversas linhas, diversos tipos de Pilates, Power Pilates, enfim, uma série de nomes assim, e eu queria saber aquela diferença. E eu fui em busca de tudo aquilo. E o que eu acabei descobrindo, que era o que eu queria, que para mim o melhor entre todos esses seria o original. Porque o que eu queria? Eu queria saber a base mesmo, né? Da onde esses exercícios surgiram e foram criados, e fui tentar buscar isso na fonte. E aí que eu fiz essa formação, que é a da Romanas Pilates, que é uma formação que hoje o centro principal é em Nova York. A Romanas Pilates é a filha do Pilates? Não, a Romana, ela foi uma pupila dele, né? Que assim que ele migrou para Nova York, ele montou um estúdio, a esposa dele, ele montou um estúdio no mesmo endereço onde tinha o New York City Ballet, que era o espaço ali onde estão os bailarinos, e eles começaram, e a Romana era uma bailarina. E começou a treinar com ele, e ele começou a passar todo o método para ela. Depois que ele migrou para os Estados Unidos, depois que
Que ele foi mandado embora por estar torturando os outros. Não, ele ficou muito lá. Não, mas o ideal é sempre isso, né? É tu aprender com quem idealizou o negócio, né? Sim, essa foi a minha busca, assim, de pegar a fonte mesmo. E aí ela aprendeu esse método e, né, foi a tutora dele, após a morte, e passa isso até hoje. Hoje ela ainda é viva, né? Não dá mais aula, ela está com 84 anos, mas está com alguns... Está mais quietinha lá. Quem assume mais esse centro é a filha dela, a Shari. E a Shari, que eu fiz todas as minhas provas, os seminários fiz todos com ela, né? E ali eu vi que era o Pilates original. E me encantei com aquilo, porque realmente também percebi o quanto o Pilates era complexo, né? E é uma formação longa, né? Não é uma formação que se faz num final de semana, ou em meses, ou... Se a gente for para lá e ficar um ano, pode ser que se consiga fazer em um ano, mas é bem exaustivo, assim. E mesmo assim, eu acho que cada um tem um ritmo até para ser instrutora, assim. Tem que respeitar o seu tempo, do corpo e tudo, porque a gente também se prepara. A gente aprende os exercícios no nosso corpo para poder passar para vocês. Então, tudo que eu ensino para os meus alunos são exercícios que eu sei muito bem, que eu sinto. Tanto, eu sempre falo, quando eu estou fazendo ali com vocês, eu sinto, eu faço junto, assim, porque eu sei exatamente o que vocês estão sentindo e tento passar a ideia exatamente do que eu sinto. E a gente vai se descobrindo, como tu comentou, assim, sai da primeira aula, já sente mais abdômen, já sente mais teu braço, e a gente vai descobrindo o corpo dessa maneira, vai descobrindo esse controle do corpo. E algumas coisas eu tenho descoberto nas 2, 3 últimas semanas, por exemplo, como fechar. Você me manda fechar a costela. Eu, um tempo atrás, estava aqui entrevistando e comecei a notar que eu conseguia fechar a costela. Aí foi quando eu descobri, mas assim, a gente vai indo devagarzinho realmente, né? Exatamente, tendo o controle do corpo. Que é a ideia, o método, ele foi chamado de contrologia. Tu né? fecha que as costelas? o controle. Olha, eu aprendi de outra forma, isso foi o que eu falei para a Melissa, né? Ele tá vendo bastante coisas que ele teve lá na aprendi base. no Mas tu fechava a costela? Mas tu a consegue? gente, mas não com essa palavra, né? Porque a gente, como eu te falei, tudo que a gente faz em artes marciais, o centro da gravidade realmente é o abdômen, até porque tu fica esperando levar uma pancada ali. Então, a proteção ali. Tu tá sempre contraído. Né? O jeito de caminhar, tu relaxa um pouco para caminhar, assim que tu terminou de caminhar, tu contrai de novo. Principalmente no estilo de karatê, que é o Goju-ryu, que é o que eu treinei. Então, o fechar a costela, eu demorei um pouco a entender isso aí também. Porque como médico eu digo assim, fechar as costelas, o que é? Vou parar de respirar e tal. Mas daí eu me dei conta que fazendo algumas coisas que eu tinha aprendido no karatê, por exemplo, contrair a nádega, né? Que é uma coisa que a gente faz quando caminha, porque tu contraindo a musculatura glútea, tu vai melhorar a postura e contrai o abdômen, tu encaixa o quadril e com isso tu contrai o abdômen. Né? E eu realmente entrei as primeiras vezes que eu fui, primeiro porque o Lair tinha me orientado. Né? Segundo, eu falei, bom, se for alongamento, eu tinha abertura, tu te lembra disso, né, Ana? Tu teve aula comigo, eu dava aula pro colégio. Eu tinha aula de karatê também. Então a minha abertura era total. Eu abria a perna, eu fazia o espacato total. E a minha perna ia longe, né? E com o envelhecimento e com esse negócio de faz muito exercício de corrida, que é o tênis e muita musculação, tu acaba ficando, tu encurta de novo, né? Então eu falei, bom, se for só alongamento, eu já vou ganhar, porque eu faço alongamento na academia depois, mas nunca é um alongamento completo, né? E terceiro, também escolhi a dedo, né? Porque eu disse, vou fazer um negócio personalizado com o homem vai ficar complicado, né? Com uma professora bonita. Mas assim, o objetivo, na verdade, foi, primeiro que o Lair, muita coisa que eu fiz depois que eu conheci o Lair, eu emagreci 18 quilos, eu melhorei a minha alimentação, a gente foi fazer uma pós-graduação, tem muita gente, colegas de turma até que brincam assim, então o teu tutor agora, eu digo, olha, com muito, muito gosto, porque assim, o cara tem quase 70 anos, eu vejo ele dar 12 horas de aula de pé, entendeu? O cara estuda o tempo todo, me deu prazer em voltar a estudar, porque cirurgia plástica é praxiterapia. Depois que a gente aprende uma técnica, não vou dizer que não tem coisa nova para aprender,
Tem, mas são pequenos detalhes. Então, quando tu vai num congresso, tu vai num curso, tu vê que o cara, em vez de cortar assim, o cara cortou um pouquinho diferente, ou costurou, que deu uma melhorada no resultado. Mas não tem, como o Vitor mesmo falou aqui, né, meu filho, tu já não tem mais aquela busca por coisas novas, que essa coisa de nutrição, endocrinologia, suplementação, exercícios, né, que a gente já citou aqui, que para te ter uma qualidade de vida é o quê? Alimentação adequada, exercício adequado e suplementação. O Vitor mostrou fotos minhas aqui com 26 anos, eu treinava 5, 6 horas, tu te lembra disso? 5, 6 horas por dia de artes marciais, e a diferença do meu corpo quando eu tinha 26 para hoje é radical. Tanto é que o pessoal que vai muitas vezes fazer suplementação com a gente, vai em busca disso. Só, eu te vi de um jeito, hoje eu te vejo de outro, eu quero fazer o que tu está fazendo, né? Então, na verdade, eu fui realmente achando que ia ser muito fácil. E eu saio de lá assim exausto. Muitas vezes eu saio para fazer musculação, tal, fazer alguma outra coisa, mas em função de que me dá prazer de fazer, mas não porque não tenha sido suficiente exercício. O que eu transpiro, se tu for conversar com o pessoal que eu jogo tênis, o pessoal diz assim, ô doutor, tu não sua? Né? Ou na academia, tu vai te acostumando, né? E os primeiros 10 minutos eu suo um monte ali. Né? Mas assim, o bom do Pilates, assim, que tem isso, né, até é difícil, e é difícil por quê? Porque a gente vai se concentrando e usa realmente o que tem que ser usado ali, a musculatura que tem que ser usada. Então, se tu te concentra... Porque existem duas maneiras de fazer o exercício, né? O errado e o certo. Não, o automatizado, porque tu pode automatizar todos esses exercícios que a gente faz, se eles se tornarem automáticos pra gente, né, só o movimento, daqui a pouco não vai sentir nada fazendo aquilo. Só que se tu fizer com concentração, pensando no que tu está fazendo e buscando algo mais naquele movimento, não para. Então, é justamente isso. Por isso que o Pilates a gente trabalha na repetição. Então, a gente faz de novo na outra aula e de novo na outra aula. São tudo pouca quantidade, na verdade, poucas repetições, não de cada exercício, são poucas repetições, mas com bastante qualidade. Essa é a ideia, né? Não precisa fazer 300 abdominais, não precisa fazer a repetição várias vezes, né? 30 de cada. Não, a gente faz o quê? Isso é uma coisa 3, que eu acho bem gostoso no Pilates. 6, faz 8, 10 repetições. Então, não vai aguentar mais, já está acabando. Exatamente. O máximo é 10, No máximo é 10, tá bom. Um e outro. É bom a gente saber, né? É bom já ver. Só para quem não se comporta. Não, mas é assim, e cansa, tu